Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 35.1. Olha só, pessoal, o conteúdo está avançando, está ficando cada vez mais interessante e hoje nós vamos entrar de cabeça aí no conteúdo novo, né? Aprofundar. Só que antes de entrar neste conteúdo, é necessário que você já tenha assistido a esse vídeo aqui, ó, que é um pré-requisito, né, para a aula, olha só, trabalho, energia e transformação de energia. Considerando que você já assistiu esse vídeo, então agora nós vamos entrar aqui, ó, mostrando o que nós temos na nossa aula de hoje, nosso cardápio. Dá uma olhada aqui, ó, energia mecânica, parte 1. Vamos falar sobre o conceito de energia, falar sobre essa classificação, quais são os tipos de energia. Vamos falar sobre energia mecânica, energia cinética e a relação existente entre o trabalho e a energia cinética. Então, um conteúdo, pessoal, que ele vai avançar, vai ter aplicação, tudo bem? Você vai conseguir resolver a partir dele problemas de física que você resolvia com outros conteúdos e outras equações e agora você pode resolver utilizando o conceito da transformação e conservação da energia, por exemplo. Então, se prepara e vamos nessa. Vamos lá. Conceito de energia. Olha só. Falamos a palavra energia, né? Opa, cadê a nossa canetinha aqui? Cadê? Aqui. Falamos a palavra energia no dia a dia em várias situações, né? Aí nós temos aí a professora Daisy está pensando aí, ó, olha lá. Mas o que a palavra energia significa? Vamos refletir aqui um pouquinho, né? O que ela significa? Em várias situações você com certeza fala de energia, né? Vai ter a energia elétrica da sua casa, ou então aquele dia você não está muito disposto para fazer atividade, aí você fala assim, poxa, mas hoje eu tô sem energia, no sentido de estar desanimado, não é isso? Aí tem outras situações que você com certeza pode relacionar, por exemplo, na transformação de energia com o motor, né? Ou, eu estou transportando com ônibus escolar, tem energia envolvida no processo? Então, basicamente, tudo que você pensar, de alguma forma, direta ou indiretamente, vai estar relacionada com a energia. E outra coisa, na física do ensino médio, primeiro ano, segundo e terceiro, em cada ano você vai estar sendo apresentado a um tipo de energia diferente. E quando eu falo tipo, é só porque essa energia é classificada dessa maneira. Mas na prática é a mesma energia, só que ela está com uma face diferente, né? Tudo é a mesma energia, só que ela se transforma, aí se transforma de outra maneira e de outra maneira, mas se trata da mesma energia. Tudo bem, pessoal? Então, vamos nessa. Podemos, de uma forma simples, né, dizer que energia está associada à capacidade de realizar um determinado trabalho. Então, olha só, apesar de energia ser um tema muito amplo, né, muito conhecido, muito aplicado em N circunstâncias, definir energia não é fácil, tá? Não tem uma definição simples, unânime que todo mundo utiliza e vai dizer assim, não, essa com certeza é a definição clara de energia e só existe essa. Não, não é bem assim. Como ele é um conceito muito amplo, uma definição que vai aparecer em vários materiais, vários livros de física, é essa definição aqui. Ela é simples, né? De uma certa forma, sim. Energia, capacidade de realizar trabalho. Aí você fala, então, capacidade de realizar trabalho. E você já estudou trabalho. Você sabe que trabalho, ele é sempre atrelado a uma força. E você já estudou força lá na segunda lei de Newton, sabendo que força, ela vai ser a causa de um efeito, e o efeito é a aceleração. Então, para analisar aqui. Toda vez que um corpo, por exemplo, está em repouso, e você tem que aplicar uma força sobre ele, essa força vai favorecer o deslocamento do corpo, ele vai apresentar uma aceleração, então significa que algum trabalho foi realizado, significa então que alguma energia foi utilizada naquele processo. Ou foi utilizada, ou alguma energia foi transformada naquele processo, entende? Então, apesar dessa definição de energia, ela não ser assim muito específica, ela te abre um contexto de aplicações. E essa é a intenção. Vamos nessa. Então, olha só. Um corpo está dotado, né, de energia
quando ele tem condições de realizar um trabalho. E você sabe que trabalho você só realiza quando você está aplicando uma força, quando existe um vetor de deslocamento e quando existe um ângulo θ, né, entre a força e o deslocamento que favoreça um valor, né, para o trabalho. Então não é qualquer força aplicada num corpo que vai realizar trabalho sobre ele. Mas isso você já sabe, né? Você sabe que depende da força, depende do deslocamento que você faz e, nesse caso, essa força pode somar, né, alguma energia ao corpo. Ou então, se você aplicar uma força cujo ângulo não favorece o deslocamento dele, você só está aplicando força, você não está agregando energia no corpo. Professor, me dá um exemplo aí, muito simples. Existe um bloco, um corpo sendo deslocado para a direita, tá bom. Ah, mas existe alguma coisa em cima dele, uma caixa aplicando um peso em cima dele. Bom, essa caixa está com peso na vertical para baixo, o deslocamento dele é na horizontal para a direita, formam 90 graus. Cosseno de 90 graus é zero. Então, o peso desse corpo que está em cima dele, apesar de estar exercendo uma força sobre ele, não contribui em nada para o trabalho. Tudo bem? Então, quando você for definir energia como ela vai ser a capacidade de você realizar um determinado trabalho, e você lembra que trabalho está relacionado com força, mas também se lembre que força não será toda força que realiza trabalho. Vamos nessa. Importante, no mundo atual, temos dependência, né, muito grande da energia. Isso aí sem dúvida, né? Nós temos uma dependência enorme, né, social e econômica da energia. Há uma incansável busca científica das novas fontes de energia, em especial aquelas que não afetam o meio ambiente. Então, algumas frases muito importantes aí de efeitos foram ditas aqui, para nós refletirmos. Na nossa sociedade, quase tudo que você faz, de alguma forma, é dependente da existência de energia. Parte dessa energia nós também consideramos a possibilidade e necessidade de transformá-la. Ou seja, eu tenho energia nessa forma, mas eu quero converter para outra forma. Então, é possível fazer isso? A ciência e a tecnologia sempre vai trabalhar na busca de uma nova forma de você buscar energia. Por exemplo, tem aquela forma de captar energia, de transformar energia que tem um impacto no meio ambiente. Mas ciência e tecnologia não é exatamente para pensar em como que eu posso impactar menos, como que eu posso captar uma forma de energia com o mínimo de impacto ambiental possível, né? Esse não é o nosso trabalho da ciência, né? Trabalhar pensando na qualidade de vida das pessoas. Vamos lá, pessoal? Então aqui, não afete o meio ambiente. Não existe uma forma de captar energia que seja 100% limpa, tá? Não existe isso, não existe, eu vou pegar essa energia do meio ambiente, vou captar essa energia, vou criar uma indústria, uma represa e não vou afetar o meio ambiente. Não existe uma forma de fazer isso com zero impacto, mas existe uma forma mais consciente, ecologicamente falando, em que o impacto é reduzido ao máximo, tudo bem? Então vamos lá, a energia ela não pode ser criada, primeiro, nós não criamos energia, tá? Não existe isso, não existe isso. Uma hidrelétrica não cria energia, tá? Uma usina fotovoltaica não cria energia, uma termoelétrica não cria energia. Aí você fala, ué professor, mas a energia não vem da termoelétrica, não vem da hidrelétrica, não vem da usina fotovoltaica? Bom, a energia elétrica sim, a energia elétrica sim, mas a energia elétrica por si só, ela não nasce, ela não é criada magicamente. Então, essa máxima aqui, a energia não pode ser criada, de fato ela não é criada. Porque criar, dar a ideia, criar, olha só a interpretação da linguagem. Criar dá uma ideia de que algo não existe e de repente existe. Então a energia ela é sempre transformada. E por outro lado, se você não pode criar energia, por outro lado você não destrói energia. Você não some com a energia. Então o que nós podemos é apenas transformar a energia.
Uma usina hidrelétrica, né? Em Rondônia nós temos algumas usinas hidrelétricas, Santo Antônio, Giral. Nós temos a termoelétrica, tudo bem? A Termonorte. Então, e temos vários espalhados, né, usinas fotovoltaicas, né, de modo on-grid, de modo off-grid, mas pensa bem, de toda forma, nenhuma delas cria energia, todas elas transformam energia. A usina hidrelétrica transforma um tipo de energia em outro, a usina termoelétrica transforma um tipo de energia em outro, converter. Então a palavra transformar e converter aí são sinônimos. Na sua cabeça tem que ficar muito claro, deve ficar muito claro, que há uma conversão de energia. E a eficiência com que você faz isso é o que mostra o potencial da sua indústria, da sua empresa, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Continuando. Energia é um assunto muito solicitado pelo Enem, se fala muito em energia, não importa a prova, não importa a edição do Enem. Energia, de alguma forma, sempre atrai muitas questões. O esquema a seguir mostra a transformação de energia solar em elétrica através de processos naturais e processos artificiais. Então aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho a nossa estrela aqui, o Sol. Ele está irradiando calor, né? Parte desse calor é irradiado diretamente sobre o oceano. Tá aqui, ó. Sobre o oceano. Perfeito. Essa água, professor, ela chegou numa certa temperatura, né? Ela foi aquecida, calor sensível, aí depois calor latente. Aí desse calor latente ela passou por uma transformação de estado físico. Então, olha só, pessoal. Essa água em estado líquido, ela vai sofrer o calor latente, mudará o estado físico, estará no modo de vapor de água, gotículas de água estarão nas nuvens. Por processo de convecção dos ventos, essas nuvens vão se deslocar, né, de um local para o outro, e aí já em outra região elas vão passar pelo processo de condensação, ou seja, ela também vai passar por um calor latente, só que agora um calor latente no caminho contrário, né? Aí esse calor latente vai fazer o quê? Esta chuva, né? Essa chuva, professor, essa água da chuva agora vai ficar em lagos, ela pode ficar em barragens, e aí ela vai ser transformada, né? Eu vou ter uma central elétrica ou uma central termoelétrica para trabalhar energia. Só que nesse caso, como eu tenho barragem, é uma hidrelétrica. Então você vai ter o gerador, né? Vai ter energia potencial gravitacional, energia cinética. No gerador, aí você vai ter transformação de energia pelas equações do eletromagnetismo. E tá aí, ó, linhas de transmissão. Professor, então nessa imagem, nessa simples imagem, né? Olha aqui, ó. Por isso temos que buscar fontes cuja energia pode ser transformada naquela desejada. Então aqui, ó, nessa simples imagem aqui, você vê a energia sendo transformada, olha só, pode cancelar as palavras criada e destruída, sendo transformada de forma natural e depois de forma artificial. De forma artificial é com a hidrelétrica, né? Você vai transformar uma forma de energia em outra. Na parte da hidrelétrica, você vai utilizar indução eletromagnética para transformar uma forma de energia em outra. Mas de forma natural, você vai ter isso aqui, né? De forma natural. Ele é aquecido, passa de uma forma de calor para outra forma de calor, tem convecção, tem condensação, tudo bem, pessoal? Então o que está acontecendo aí o tempo todo é transformação de energia. E naturalmente a matéria também vai mudando o seu estado físico. Vamos nessa! Quase tudo o que fazemos envolve energia, tá, pessoal? Energia é uma palavra-chave, né? Quase tudo que a gente faz, de fato, está relacionado com energia. Então, no momento de levantar, você vai ter energia. Então, por exemplo, se você tem um referencial, você vai ter energia potencial gravitacional, só de levantar. Até o momento de voltar a descansar, você também vai ter energia e você também utiliza energia. Então, por exemplo, pensa o seguinte, como assim, professor? No momento de levantar, tem energia? Tem energia. O corpo humano, a distribuição, né, da estrutura do corpo humano e a própria circulação de sangue no corpo humano leva em consideração o fato de que em cada ponto do corpo humano, em cada altura, em cada cota, nós temos um fluxo sanguíneo e pressão localizada, tá? Então nós temos pressão localizada, a pressão no topo da cabeça quando você está em pé vai ser uma, a pressão, né, nas extremidades inferiores quando você está em pé vai ser uma, e quando você deita,
essa quantidade de energia, essa distribuição de força por área, que é a pressão, ela é variável. Então, o próprio ato de levantar é um ato de gastar energia. Você tem energia potencial gravitacional, você está mudando a forma com que o seu corpo vai trabalhar. Bom, e o ato de descansar também utiliza energia? Ah, com certeza. Ah, professor, mas o cara aqui, ó, é uma preguiça, está no sofá. É, mas a preguiça dormindo, ele vai estar respirando, né? O organismo vai estar funcionando, então ele também gasta energia. Isso daí é uma energia do metabolismo basal, né? O metabolismo basal é aquele que você precisa, é o mínimo que você precisa para o funcionamento do seu organismo. Então você até descansando, você também gasta energia. Vamos lá, pessoal? Então aqui, ó, ao banhar-se, né? Então o ato de você se banhar, essa água que está vindo aqui, ó, energia potencial gravitacional, ela vem de uma certa altura, de uma certa cota, tem energia potencial gravitacional, e como ela vai descer com alguma velocidade, e aí ela vai ter a transformação para energia cinética. Quando você acende uma lâmpada, você gasta energia, porque você vai ter o quê? Vai ter corrente elétrica, condutores metálicos. Essa corrente elétrica, se for uma lâmpada incandescente, ela vai passar por um filamento, esse filamento tem uma resistência elétrica muito elevada, vai acontecer um efeito Joule, vai desprender calor e você vai ter um efeito luminescente, né? O desprendimento de luz, né? Luz, iluminação ali. Agora, interessante que de uma lâmpada para outra, varia, né? Uma fluorescente, incandescente, uma lâmpada LED, varia muito o quanto da porcentagem de energia você consegue converter para a energia luminosa, ou seja, aí vai da eficiência da lâmpada, né? Aquelas lâmpadas mais antigas, incandescentes, elas mais aqueciam do que iluminavam. Uma parte da energia era desprendida na forma de calor. Ah, professor, depende de qual é o seu objetivo. O seu objetivo é iluminar um ambiente, então a incandescente não seria mais adequada, né? Ela gastava muito calor sobre outras formas que não fosse luminosa. Mas se o seu objetivo é fazer uma estufa, né? O objetivo é esquentar. O seu objetivo é fazer alguma coisa que esteja ali para ajudar a desenvolver um ovo, né? Uma incubadora, por exemplo. Então ela ela vai desprender mais calor, ela se torna aí mais adequada. Então depende muito do projeto, né, que você tem em mente. Vamos nessa. Continuando. Ao acender a chama de um fogão para fazer o café, então você faz aí combustão, né? O ato da combustão de gases também gasta energia, libera energia, é uma transformação. Mas vamos lá, sabendo que energia está em tudo, né? E aí envolve praticamente tudo, mas como assim, professor? Eu vou estudar tudo isso, toda forma de energia? Não, calma, fica tranquilo. Na física a gente vai começar pelo básico, né? Pelo que é mais simples. Então na física a gente vai começar falando de um tipo de energia associada ao movimento, que é a energia cinética, tudo bem, pessoal? Então tu já anota aí, ó, energia cinética. Vamos lá, vamos nessa. Energia cinética. Um objeto em repouso, né, para entrar em movimento, precisa sofrer a ação de uma força resultante que é diferente de zero, que faça adquirir uma aceleração. A força fornece energia ao corpo. Essa energia não pode ser destruída e essa energia recebida manifesta-se na forma de movimento. Então, a energia que você transfere para o corpo, aplicando uma força nele, essa energia depois é manifestada na forma de movimento. E esse movimento é mensurado por um tipo de energia chamado energia cinética. Vamos lá, pessoal? Continuando. Então, aqui, ó, colocou uma bola em movimento, uma esfera, a essa energia damos o nome de energia cinética, pois ela não pode ser armazenada, tudo bem? Então, energia cinética, energia do movimento. Alguns livros vão escrever EC, tá? Energia cinética. Outros livros vão escrever simplesmente um K maiúsculo, que também vai representar a energia cinética. Então, depende do material que você está consultando. A energia cinética manifesta-se apenas durante, olha só, apenas durante o movimento do corpo. E ela depende do referencial adotado. Então, depende do referencial, né? Um corpo pode ou não possuir energia cinética.
Aí você fala assim, professor, não entendi, como que a energia pode ser uma coisa relativa? Como é que o corpo pode ou não ter energia cinética? É simples, pensa bem. Como a energia cinética está atrelada à quantidade de movimento que ele tem, e o movimento está atrelado com a velocidade que ele possui, você já viu lá no comecinho do estudo da física, que eu consigo classificar um corpo como estando em movimento e estando em repouso, apenas analisando qual é o referencial desse corpo. Então pensa bem, se o referencial de um carro é uma placa que está ali ao lado da estrada, eu posso colocar aquele carro como tendo alguma velocidade e, portanto, ele vai ter alguma energia cinética. Por outro lado, se o referencial desse carro for um banco que está dentro do carro, e é o referencial que ele tem, e mesmo que ele esteja ali a 70 km por hora em relação à placa, mas se o referencial dele for o banco que ele possui, ele vai ter energia cinética igual a zero. Aí você fala, nossa, professor, isso é um pouco estranho esse conceito, né? Nem tanto, você já entendeu que velocidade e movimento, né, estão atrelados a um referencial, assim como o repouso. Portanto, a energia cinética, ela também depende do referencial. Um corpo jogado para cima, ele pode ter energia cinética, se o referencial for alguma coisa em repouso. Mas se ele é jogado para cima, vamos lá, você pega uma caneta, aí você pega e amarra ela com um lápis, tá? Aí amarrou a caneta e o lápis e jogou os dois amarrados para cima. Se o referencial da caneta for o lápis, ela está em repouso. Ué, professor, mas eu estou vendo ele subindo e descendo, mas se o referencial for o lápis, que não está mudando de distância em relação ao tempo com essa caneta, então ele vai estar em repouso. Agora, se a sua mão é o referencial quando você joga, então sim, ele tem movimento e ele tem energia cinética. Vamos nessa. Um exemplo aí, ó. Olha o Fusca azul. O motorista de um automóvel, né, em movimento uniforme, possui energia cinética em relação à terra, mas não possui energia cinética em relação ao automóvel. Então, tu pega aquele condutor, né? Aquele condutor aí que vai dirigir um Fusca, olha esse Fusca azul aí, ó. Vai dirigir um Fusca azul e ele tá lá passeando, né, com o Fusca azul dele e tal. Ok, passou, né, ali por uma parada de ônibus, né? Aí, em relação à parada de ônibus, ele está a 80 km por hora. Bacana. Então, esse cara dirigindo o Fusca, ele tem uma energia cinética. Agora, vamos supor que o banco traseiro, né, do Fusca é o referencial. Então, qual é a energia cinética dele? Zero, tá? Você está vendo o carro ali, mas a energia cinética dele, se o referencial for o banco, vai ser zero. Vamos lá, pessoal? Continuando, olha lá, ó, eu tenho um bloco de massa M, velocidade V, indicado por esse vetor aqui, ó. Opa, indicado por esse vetor aqui. E observe que o objeto de massa M com velocidade V em relação à Terra. Então, em relação à Terra, ele tem velocidade V. Logo, ele vai ter energia cinética. Então, olha só, a energia cinética desse corpo, ó, pode ser encontrada pela expressão. Aí você vai ter uma expressão matemática aí, ó. Energia cinética, anota aí, tome nota. Energia cinética, vamos lá, vai ser igual a massa do corpo multiplicado pelo módulo da velocidade do corpo ao quadrado e dividido por 2, tá? Então, se você tem a massa do corpo e tem a velocidade, você consegue calcular a energia cinética desse corpo, tudo bem? Então, você anota a equação aí, EC igual a mv quadrado sobre 2, e anota aí o significado, energia cinética do corpo, massa do corpo e velocidade do corpo. Vamos nessa? Então tá, essa energia cinética, só para a gente complementar aqui, ela é medida em joules, tá? J maiúsculo. A massa do corpo é medida em quilogramas e a velocidade vai ser medida em metros por segundo, tudo bem? Então, no sistema internacional, vamos ter a massa em quilograma, a velocidade em metro por segundo. Tem que tomar cuidado. E a energia cinética, como é energia, né? Como ela é energia, ela vai estar sendo medida em joule.
Agora, qual é a relação entre o trabalho e a energia cinética, né? Elas têm alguma relação? Qual que é a relação? Vamos lá. Aí nós vamos utilizar o teorema da energia cinética. Consideremos um corpo de massa m que se movimenta sobre uma superfície plana e horizontal, com velocidade inicial v0. Num determinado instante, aplicando-se forças, né, ao corpo, de modo a dar uma força resultante, na situação da figura, após o intervalo de tempo, a velocidade do corpo passa a ser v, né? E o seu deslocamento é ΔD. Olha lá. Ó. Então ele tem uma velocidade inicial v0, você aplica uma força resultante sobre ele que é diferente de zero, e aí, depois de um certo tempo, né, após ele percorrer uma distância ΔD, ele vai estar com uma outra velocidade, né? Aí você fala assim, mas como? Por que ele ficou com outra velocidade? Por que ele ficou com outra velocidade? É simples, porque aqui ele tinha uma quantidade de energia cinética, né? Ele tem a massa dele, tem uma velocidade inicial, e aí, como ele tem uma força resultante que é diferente de zero, significa que esse corpo ele está sujeito a uma aceleração. Ah, professor, então a aceleração, ele vai aumentar a velocidade. Exatamente. Então ele tinha uma velocidade v0, como a resultante não é nula, né? Se a resultante fosse nula, por exemplo aqui, ó, força resultante é zero, então esse corpo permaneceria com velocidade constante, mas não é o caso. Então, como a força resultante é maior do que zero, ou diferente de zero, essa velocidade inicial v0 é uma velocidade inicial, e após um certo deslocamento que ele faz, esse corpo ele vai ter uma velocidade final v, tudo bem? Graças a uma força resultante. Vamos lá. Continuando. Então aqui, ó, o trabalho da resultante das forças vai ser esse aqui, ó. Trabalho vai ser a energia cinética final que ele tem, né, que ele possui, menos a energia cinética inicial que ele tem. E aí isso vai ser o quê? mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Que aí esse mv² sobre 2, a gente sabe que é a energia cinética lá no final, né? Após o deslocamento. E o ECI, esse ECI vai ser energia cinética inicial, ou seja, no começo do deslocamento. E aí quando eu coloco assim, ECF menos ECI, eu estou fazendo uma variação da energia cinética, certo? Uma variação da energia cinética. E eu consigo atrelar isso ao trabalho, por quê? Porque o trabalho é energia, tá? Trabalho é uma forma de energia. Então o corpo ele possuía somente uma energia cinética inicial. Aí você aplicou uma força sobre ele, que deu um deslocamento. Isso é o quê? É energia, é trabalho. Você está adicionando energia nele. Então a sua energia cinética final vai ser outra. Logo eu consigo relacionar, fazer um balanço energético e chegar nessa expressão aqui, ó, dessa equação, tudo bem? Vamos nessa. Se eu for olhar isso como se fosse uma balança, se eu fosse olhar isso como se fosse uma balança de pratos, né? Uma balança de pratos, eu pensaria o seguinte, bom, ele tem uma energia cinética inicial e eu apliquei uma força sobre esse corpo que causou um deslocamento, então significa que eu estou somando um trabalho. Então, energia cinética mais trabalho aplicado no momento inicial. Tudo isso vai ser igual a uma energia cinética, aqui é energia cinética inicial. Aqui é energia cinética final. Tudo isso tem que ser igual à energia cinética final. Ah, professor, então energia cinética inicial mais trabalho igual energia cinética final. Se eu passar esse cara aqui para o outro lado da equação, ele vai trocar o sinal, né? Então eu vou ter que trabalho é a minha energia cinética final menos a minha energia cinética inicial. Expressão essa que já está aqui, ó. Ah, professor, então agora está explicado por que nós definimos o trabalho como uma variação da energia cinética. Porque a equação é bem simples. Ele tem uma energia, você aplica trabalho, adiciona trabalho sobre ele, que é uma forma de energia, e tudo isso tem que ser igual a uma energia cinética final. Passou um termo para o outro lado da equação,
o trabalho é a variação da energia cinética. Vamos nessa? Vamos lá, continuando. Então, isso daí se chama teorema, né, da energia cinética. Olha lá. O teorema da energia cinética, ele garante o quê? Garante que o trabalho da resultante das forças aplicadas num corpo, olha só, seja igual à variação da energia cinética do corpo, tá? E aqui, então, quando a gente fala resultante, lembra o seguinte, que quando você fala o trabalho resultante, é um somatório, né, dos trabalhos que você tem. Aí, como assim, professor? É porque dificilmente um corpo vai estar sujeito a uma única força. Então, imagina que naquele momento do deslocamento, existam várias forças aplicadas sobre ele. Não só uma, pode ser duas, pode ser três, quatro. Então, seria o trabalho de cada força individualmente, somada. Ah, então é o trabalho da resultante, né? Então, um trabalho resultante. Você pode somar os trabalhos. Ou, por outro lado, se você preferir, você pode achar o resultante das forças para só aí calcular o trabalho. Aí é o trabalho da força resultante. Também pode ser feito dessa forma. Vamos nessa. Continuando. Então tá aí, ó, o trabalho da resultante, né, das forças aplicadas no corpo vai ser igual à variação da energia cinética desse corpo. E aí você vai ter o teorema da energia cinética. Tal é igual a delta EC. Esse teorema pode ser aplicado em qualquer movimento do corpo que não precisa ser necessariamente uniforme, variado, para qualquer que seja o ângulo formado entre os vetores e a força resultante e deslocamento. Então, olha só, nesse caso aí, né, quando que ele é válido, né? Quando que ele é válido? Primeiro, você está analisando uma situação hipotética onde a energia é conservada, tá? Onde a energia é conservada. Uma situação hipotética onde você não está perdendo energia para o meio. Numa situação hipotética onde não tem forças dissipativas. Então, a energia que eu tenho aqui no começo vai ser a energia que eu tenho no final. Eu não perdi nada no caminho. É uma situação muito hipotética. Aí eu posso utilizar o teorema. Agora, nas situações reais, onde você perde energia, a equação teria que ser adaptada. Vamos nessa. Então, um exemplo aí. Ó. Um Fusca de massa 730 kg desloca-se com velocidade constante, 72 km por hora, em relação à Terra. Calcule a energia cinética desse corpo. Então, primeiro, nós vamos pegar a velocidade do Fusca, dividir para 3,6, tá? Por que dividir? Porque a velocidade está em km por hora e nós precisamos que ela esteja em metros por segundo. Então, vai ser 72 km por hora dividido para 3,6, obtendo assim 20 metros por segundo. Aí agora a equação da energia cinética vai ser a massa pela velocidade ao quadrado dividido por 2. Massa, 730 kg. Velocidade, 20 o quê? 20 ao quadrado, né? Dividido por 2. Aí agora, a prioridade entre a multiplicação e a potenciação, primeiro você vai fazer a potenciação, ou seja, 20 elevado ao quadrado, né? Aí vai ser 20, né, ao quadrado, é 20 vezes 20, que vai te dar 400. Então tá aqui, ó, 20 ao quadrado vai dar o quanto? 400. Aí agora sim, que foi feita a potenciação, você vai fazer a multiplicação. Após fazer a potenciação e obtermos 400, 730 vezes 400, 730 vezes 400, obtemos assim 292.000 kg metro quadrado por segundo ao quadrado. Dividiu para 2, obtemos assim então 146.000 kg metro quadrado segundo ao quadrado. Esse quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado equivale a Newton vezes metro, que por sua vez equivale a joules. Então eu posso escrever que a energia cinética é de 146.000 joules. Exemplo 2. A velocidade de um menino, né, de 25 kg, andando de skate, aumenta de 6 metros por segundo para 10 metros por segundo. Calcule o trabalho realizado pela força exercida pelo pé do menino no chão. Ele forneceu a massa... Cadê a canetinha? Vamos lá. Ele forneceu a massa, 25 kg,
e ele está andando de skate. Só que ele tem uma velocidade inicial 6 metros por segundo e ele vai ter uma velocidade final de 10 metros por segundo. Calcule o trabalho realizado pela força exercida pelo pé do menino. Então, nesse caso, se eu tenho massa, velocidade final e velocidade inicial, eu vou fazer o seguinte, é trabalho igual energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética final é isso aqui, ó, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia cinética inicial, massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. E aí nós vamos substituir. Velocidade final, 10, aí vai ficar 10 ao quadrado. O outro, velocidade inicial, 6, vai ficar 6 ao quadrado. Aqui eu vou fazer a potenciação primeiro, né? Então, por exemplo, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que deu 100. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que deu 36. E aí você vai ter 100 e aqui 36. Multiplicou, vamos limpar aqui, multiplicou 25 por 100, obtemos assim 2.500, tá? Aí 2.500 menos 25 vezes 36 deu 900. Ok. Professor, o denominador está igual. Eu posso unir a fração? Pode. Então você vai ter 2.500 menos 900. Isso vai te dar 1.600, né? Dividido para 2, obtendo assim 800 joules de energia. Tudo bem, pessoal? Olha só, uma simulação do Simufísica, onde ele representa as energias e transformações de energia. Então, por exemplo, nesse caso aí, a esfera desceu ali, ó, aquela altura, subiu, transformou a energia com energia potencial elástica com a mola e voltou. Isso aí é um primeiro exemplo. Ela conseguiu descer uma barreira, né? Transformou a energia cinética, energia potencial gravitacional, a energia potencial gravitacional em cinética e depois energia potencial elástica. Tudo bem? Aí temos um outro, cadê a nossa outra simulação? Aqui, ó. Nessa outra simulação, dá uma olhada no que acontece. Ele sai com uma certa velocidade aqui, ó. Olha lá, 3,10 metros de altura, desceu, está aumentando a velocidade, pode ver, né? Está aumentando a velocidade, aí ele vai passar por uma barreira, olha lá, ó. Ele está diminuindo a velocidade, e será que ele vai conseguir subir? Não, não conseguiu, ó. Ah, professor, então ele voltou, ó. Toda a energia potencial gravitacional se transformou em cinética, aí de novo potencial gravitacional, será que ele vai conseguir retornar? Ele retornou e vai sair ainda com uma velocidade. Isso só foi possível porque não teve dissipação de energia, né? Ou seja, não teve energia dissipada. Então, olha só, ela vai pegar a barreira, ele conseguiu subir na barreira? Ah, dessa vez não conseguiu. Mas por que ele não conseguiu? Porque ele dispersou energia, desprendeu energia por conta do atrito. Aí voltou lá, ó, professor, ele vai conseguir retornar à inicial? Também não. Ele também não retorna à posição inicial dele. Cada vez que ele passa pelo atrito, ele vai dispersando energia, a energia potencial gravitacional dele fica menor. Por isso que você percebe que ele está tendo o quê? Ocupando posições cada vez menores. Então, um caso como esse último aqui que eu estou mostrando, é um caso onde a energia não é conservada, porque você está perdendo energia para o meio. Mas nos dois exemplos anteriores, ela era conservada, então você convertia de uma forma na outra e vice-versa, e ela conseguia transformar integralmente. Nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo com a nossa esfera aqui? Ó? A nossa esfera está praticamente parando, ó. Está praticamente parando. E eu estou sentindo que ela vai parar, olha só. E pronto, entrou em repouso. Foi isso que aconteceu. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.